Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Hoje temos cookies de terceiros dizem adeus, temos a produtização de serviços e, por último, o impacto tecnológico nos despedimentos. Hoje estamos aqui com o grande, o único Miguel Rão de Carvalho, que está de volta. Rão de Carvalho não, Miguel Rão Vieira. Já no outro dia. Miguel Rão Vieira, como é que estás? Estás melhorzinho? Já estou melhor. Ora, lá está. E claro, estamos então agora sim com o Frederico Carvalho. Olá, como está? Tudo bom, Fred? Não estás doente? Tu estás bem de saúde? Estás incrível. Não posso queixar. Recomenda-se. Muito bem, já sabem, todas as semanas estamos aqui. O meu nome é Diogo Abrantes da Silva, não sei se já tinha dito. E não se esqueçam que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcast ou no Google Podcast, enquanto existe. E sim, temos alguns episódios também no YouTube, onde podem ficar-nos a conhecer. E com isto, vamos já para o sumo. Miguel, o que é que tu nos trazes hoje? Olha, o que eu vos trago hoje não é uma resposta, mas é quase uma resposta àquilo que foi dito aqui na semana passada. Eu estive a ouvir o podcast, eu não sei se foi por estar com febre ou não. Epá, Fred, tu tens aqui algumas responsabilidades, epá, de conteres um bocadinho o Diogo de algumas das coisas que ele diz quando eu não estou cá, não é? Eu começo a ouvir o podcast, começo a ouvir falar sobre negócios que não precisam de crescer. O McDonald's oferece livros de culinária. Epá, eu sei lá. Não, foi um excelente episódio e gostei imenso dos conceitos que trouxeram. Se bem que... Epá, mas... Ele lançou primeiro o drama, depois relativiza. E agora... Exato, apesar de não concordar com aquilo, acho que foi um bom episódio e gostei de ouvir. E olha, até vos quero dizer, epá, se calhar ajudou na minha recuperação, pá, que estava mesmo de cama... gripar, terrível e pronto, e ouvir as vossas vozes trouxe-me aqui algum alento que nem uma canja de galinha me conseguia trazer, ok? É verdade, Diogo, eu gostei de te ouvir, pá. Opa, o que é que se passa aqui? Eu acho que ainda estás doente, se calhar. Ainda estou doente, ainda estou fragilizado, por isso é que vou dizer nestas coisas. Olha, então bora lá. Esta semana, completamente... a desromper com aquilo que foi dito na semana passada, eu venho falar sobre produtização de serviços. Epá, nem sei muito bem qual é que é a tradução disto em português, por isso pode estar aqui um bocadinho mal. Basicamente, isto é um conceito que eu conheci recentemente que pode ajudar todos aqueles que estão em negócios de serviços e precisam de crescer rapidamente, desenfreadamente, de forma tão rápida que é impossível ser sustentável. Isto é só para gozar aqui um bocadinho com o Diogo. Esta é a forma certa. Eu estou a falar da produtivização de um serviço. Qualquer freelancer ou dono de agência, ou um consultor ou um prestador de serviços sabe uma verdade dura, que é quando tentamos fazer um negócio desta natureza crescer, o nosso tempo vai faltar e é provável que fiquemos num ciclo infinito a viver de projeto em projeto, para projeto, pois as vendas precisam de nós, o fornecimento do serviço precisa de nós. E na realidade, sempre que crescemos num negócio destes de serviços, tudo se torna uma dor de cabeça. Por isso mesmo, existem limites até onde um negócio de serviços pode crescer com uma só pessoa. Ficamos então envolvidos numa pescadinha de rabo de peixe, que é... precisamos de mais trabalho para contratarmos ou subcontratarmos ou formarmos pessoas. Precisamos de cobrar mais, mas esses trabalhos não vêm com a consistência suficiente e o nosso tempo também é limitado. E parece que as dores de parto ou de crescimento se tornam insuportáveis. Uma solução para este problema, para escalar um negócio de serviços, é a produtização de um serviço, ou seja, transformarmos um serviço num produto. Como é que isto se faz? A ideia é criarmos um conjunto de pacotes pré-definidos, com preços e características pré-definidas, para que possam ser vendidos vezes sem conta, sem termos de estar constantemente a pensar e a refazer tudo. É deixarmos aquela ideia de fazermos sempre os projetos todos à medida e projetos muito característicos, que parece que sempre que começa um projeto temos de pensar tudo do início. E criarmos um negócio inteiro só para estes pacotes pré-definidos. Se aparece um projeto para um produto que não existe, ou criamos um produto, ou então recusamos o projeto. E isto tem de ser feito.
Isto só se consegue estudando muito bem o mercado, percebendo exatamente quais são os serviços que trazem mais resultados ao cliente e com uma boa separação de trigo do joio. Uma vez criados os nossos produtos, tudo se torna muito mais fácil. O processo de venda é sempre parecido e a entrega do serviço também. Como tudo se tornou mais repetitivo, podemos começar a reutilizar materiais. Imaginem que a cada projeto, 80% do trabalho já está feito e apenas 20% é personalizado ao cliente. Vou dar aqui alguns exemplos. A apresentação de vendas, imaginem que já está feita e só temos de personalizar os últimos 20% aos problemas que o cliente nos apresentou. A reunião de vendas segue sempre com a mesma estrutura, utilizam templates que já criaram e adaptam a cada um dos clientes. O valor das faturas, tanto de setup como de subscrição, é sempre igual, tornando o processo de faturação mais fácil. Os relatórios são sempre iguais, só mudam os dados. Como criamos um produto que na realidade é um serviço standardizado, podemos trazer também novas pessoas para o negócio e fazer a máquina crescer a custos mais sustentáveis. Tens de cortar isto, Diogo. Imaginem o segredo da linha de montagem dos carros ou das cadeias de fast food. O truque está em fazer com que cada pessoa nova faça apenas uma pequena parte do processo, que é fácil de aprender e replicar e que é aprendida muito rapidamente. Imaginem, existia uma pessoa que só parafusava os pneus, ou então, no caso do McDonald's, por exemplo, existe outra pessoa que só vira os hambúrgueres ou mete o ketchup e mostarda. Ok? Desta forma é muito mais fácil trazer pessoas para o nosso negócio, dar-lhes treino tanto em vendas como na prestação do serviço e começar a construir uma equipa para escalar o negócio de serviços. Agora, com as novas ferramentas de inteligência artificial, pode tornar-se ainda mais fácil criar procedimentos em serviços standardizados. Com este tipo de produto torna-se também mais fácil de fazer previsões, pois sabemos à partida quanto é que cada projeto vai trazer e termina o stress de andarmos sempre a tentar perceber que projetos devemos ou não aceitar, dependendo do rácio de quantidade de trabalho versus retorno, etc. Essas coisas todas. O Neil Patel fala muito sobre este tema e deixa-nos aqui alguns exemplos de serviços que foram produtivizados com sucesso. Criação de conteúdo, agências de marketing Falaste digital. Patel, o Diogo desligou ali o ouvido direito. Começou logo a ficar nervoso. Web design, graphic design, software, coaching, consultoria, tudo e mais alguma coisa. Claro que coaching e consultoria tinha que estar nisso, não é? Claro. Agora, perguntas para o painel. O que acham da produtivização de serviços como forma de fazer crescer um negócio de serviços, ok? E acham que se perde valor no meio disto tudo? Podes começar tu, Diogo. Boa. Obrigado, Miguel. Até porque eu queria muito começar. Bem, primeiro de dizer que não é pescadinha de rabo não sei onde, de rabo de peixe, mas sim pescadinha de rabo na boca, que acho que era isso que querias dizer, não é? Rabo de peixe é lá o local na série da Netflix, não é? Foi pois isso que ficaste influenciado. Não, uma pessoa está com febre e é obrigada a trabalhar e a fazer podcasts. Claro. Olha, mas ao contrário daquilo que tu disseste no início, eu penso que isto poderá estar totalmente alinhado com a servicização que falámos no podcast anterior, ok? No episódio anterior. No sentido de que o que tu estás a fazer e o que estás aqui a falar não é produtização. Ou seja, pode ser o nome, podes-lhe dar o nome de produtização, podes-lhe chamar o que tu quiseres, pode ser blá blá blá. Mas o que está a acontecer aqui é uma espécie de pacotização. Não é? Tu estás a meter coisas em pacotes. Certo? Faço-me entender? Ou seja, e isso faz todo o sentido. Eu acho que sim, acho que faz todo o sentido e pode mesmo ajudar a escalar. Aquilo que tu estavas a falar, não é? De conseguir separar o método de alguém que está a expor um serviço, não é? Porque aquilo não deixa de estar... o que tu estavas, no exemplo que tu estavas a dizer, não é? Não deixas de estar a prestar um serviço, ok? E não um produto físico, que era isso que estávamos a referir no episódio passado. Mas, sim. Atenção, atenção aqui a uma coisa. A expressão, e a expressão que se vocês quiserem ir à net pesquisar para saber mais sobre o assunto, é mesmo productize, ok? É produtificar um serviço, que é tornar um serviço um produto
Sim, ok? Não é um produto físico, obviamente, não é um produto físico. Isso. Mas a questão é essa, e era disso que nós estávamos a falar no episódio passado, não é? É essa a questão, não é? Era sairmos do produto físico, não é? Do consumo do bem, não é? Para ir para um serviço. Sim. E o que tu estás aqui a falar é exatamente isto, não é? Standardizar certos serviços em pacotes, não é? Por isso é que eu estava aqui a dar o nome de pacotização. Que se torna um produto para ser vendido. É um produto, Sim, não é um produto físico, é um produto digital, exato, mas um produto... Exatamente. Portanto, aí a única coisa que me preocupa é a diferenciação, não é? Que é, vai ser se calhar mais difícil tu diferenciares no tipo de produtos que na tua oferta, não é? Naqueles produtos que tu ofereces. Olha, e acho que é super interessante e há aqui uma pessoa que eu gostava que vocês depois, os nossos ouvintes e vocês, que é o Greg Hickman, ele fala-se muito sobre este assunto. Eu estive a ver vários vídeos dele. Estava com medo que dissesses Neil Pastel outra vez, pá. Não. E ele fala muito só sobre como produtizar e tal. E na realidade é essa. Nós às vezes temos medo de, ok, então vamos perder aqui alguma daquela abrangência das pessoas a quem podemos servir, quando na realidade o que acontece é geralmente o contrário. Aquela regra dos 80-20 e dos 20-80 aplica-se perfeitamente. Tu geralmente 20% da oferta de serviços que tu tens trazem-te 80% da rentabilidade toda. Ou seja, certo. Nós às vezes temos a ideia de temos de vender muitos serviços diferentes e depois o teu core torna-se aqueles 2 ou 3 serviços. E a ideia é um bocadinho esta, tentares pegar nesses 2 ou 3 que funcionam mesmo, standardizá-los e arranjar a forma de conseguires fazer crescer. Tu então também já deves ter sentido isto como freelancer. Mas esta é a minha questão, e esta é a minha questão para ti agora, se é que me permites, que é o quão será melhor isso versus, por exemplo, no caso no caso de uma empresa ou de um freelancer, como tu quiseres, de aumentar o preço e trabalhares menos, não é? E continuares a prestar o teu serviço tal como tu queres prestar, versus tentar standardizar as coisas e produtizar ou pacotizar as coisas, não é? Eu por exemplo, eu na minha opção, e estavas a falar que sim, se eu já tinha passado por isso, sim, já passei por isso, mas o que eu optei foi ir para um nicho, não é? Que é o meu nicho de organizações de impacto e na área de sustentabilidade, e aumentar preços. Ok? Sim, ou seja, trabalhando menos, não é? Sim. E não pacotizando e não diferenciando o meu serviço. Acho que depende muito do estágio em que cada um está e aquilo que quer da vida. Eu já estou como independente há coisa de 6 anos, ok? E eu neste momento já senti várias vezes momentos em que fiquei doente e tenho um negócio inteiro assente em mim e isso cria-me um problema enorme, ok? Por exemplo, eu agora, estas 2 primeiras semanas do ano, literalmente KO com gripá, e eu tive de literalmente estar a trabalhar com febre porque não podia deixar de ter algumas coisas a acontecer. Então o que é que comecei a sentir? Já comecei a sentir o ano passado, por isso comecei a tomar algumas medidas em relação a isso, que é, eu se calhar já estou numa fase em que prefiro mais barato, mas mais clientes, mais standardizados e coisas que eu possa distribuir muito facilmente o trabalho. Ok? Não quero que seja tudo dependente de mim. Eu neste momento quero trabalhar em vendas, em trazer novos clientes e tratar da retenção, que é falar com os clientes, saber se está tudo bem, garantir a otimização dos resultados, mas as partes operacionais eu quero começar a passar para outras pessoas. Já neste momento sinto que se tenho um problema qualquer de saúde, entro aqui numa situação super grave e não quero que isso aconteça. Por isso, acho que depende um bocadinho da fase em que cada um está. Tu estares a cobrar mais com menos clientes, na realidade o que estás a fazer é concentrar muito o risco. Não é? Sim, não sei se estás com mais clientes com os mesmos, mas, ou com o mesmo número, estás a perceber? Ou seja, a ideia é começar isso, é fazer isso e não ficares com totalmente menos clientes. Mas sim, é uma possibilidade, podes ficar com menos clientes ao longo do tempo. Eu não, neste momento o meu objetivo é mais clientes, todos a pagarem menos. Quero distribuir o risco. Interessante. Isso é estranho, mas pronto. O quê? É um bocado. Mais clientes a pagarem menos? Quer dizer, menos clientes a pagarem mais.
Não, eu quero mais clientes a pagarem menos. Que é para teres mais suporte ao cliente, para teres mais trabalho. Não, não, porque ele não quer fazer isso, estás a perceber? Ou seja, eu quero mais clientes, cada um dos clientes a pagar menos, mas é porque eu quero o meu risco. Depois só pagas aquilo que tens. Então tu pagas tão pouco que estás a reclamar do quê? Estás a ver? Epá, olha, eu às vezes neste podcast sinto-me tão sozinho na minha linha de pensamento. Claro que eu não quero ter de explicar o que é um negócio de escala, mas às vezes sinto-me realmente sozinho. Epá, eu estou a tentar explicar uma ideia de que é teres mais clientes, cada um a pagar um bocadinho menos. Miguel, é uma forma de tu distribuir o risco por mais clientes, não é? Ou sim, então, Diogo, tu com os teus, se queres ter tipo 4 ou 5 clientes, um deles ou dois desistem no mesmo mês, o que é que te acontece no mês a seguir? Já Continuo foste, andas aí ao meio. Não, tá bem, continuo com 3. E Epá, relaxado, que isso é interessante. assim, eu não sabia que tu estavas no negócio do pão, não é? Que é a escala do quê? do pão, não é? Porquê? Porque tu estás a vender quantidade, não estás a ver qualidade. O risco é que os clientes que pagam menos podem não valorizar tanto os teus serviços, os serviços prestados. Aliás, e se calhar até vão ser exigentes disso, não vais fazer suporte, nem vais dar atenção aos clientes. Porque só por si isso é desafiador. Mas não sei, eu acho complicado. Mesmo para a sustentabilidade financeira são muitas faturas. A longo prazo, não sei. Bom, já pensaste nisso, portanto não estou aqui a acrescentar valor nenhum. Sim. Só para... Relativamente ao tema, o que é que tu achas? Devia estranho. Bom, então resumindo. Estávamos a discutir isto. Não estavas a gostar que estavas a ouvir, eu percebo. Então, enquanto a produtivização, segundo eu percebi, eu não conhecia também este conceito, mas enquanto a produtivização, pelo que tu explicaste, converte serviços em produtos padronizados para aumentar a eficiência, escala e replicar. Replicar também, não era? Sim. Pronto. O que nós falámos no episódio passado, tal como o Diogo disse, servitização. Desculpa. Estes nomes que estes marketeers inventam. Não, mas eu percebi que na altura, nós falamos desse episódio, acrescenta serviços a produtos que já são existentes para enriquecer a oferta e criar soluções integradas. Bom, em resumo, produtivização de serviços, é isso, não é, Miguel? Certo. Pronto, estou no fundo a interagir contigo, percebes? Bom, é isso. Não significa a perda de qualidade, como tu queres fazer para o teu negócio, ou da personalização. Não, mas eu disse alguma coisa de perda de qualidade, pá, mas estes gajos são malucos. O que eu disse foi tornar as coisas um bocadinho mais standardizadas para não ser eu obrigado a fazer tudo e mais alguma coisa em cada projeto. Não, porque senão, perceberam a ideia, não é? Tipo, sim, podia ter outras pessoas a fazer pequenas partes do projeto. Claro. Portanto, a ideia é standardizar certos aspectos dos serviços, como tu referiste, processos, eventualmente materiais, eventualmente estrutura de preços. A ideia é criar o tal modelo que pode ser facilmente replicado. Ora, tens aqui aspectos que me fazem aqui, pelo menos colocar aqui em perspectiva, uma análise crítica. Primeiro tem a ver com a eventual complexidade na implementação. Isto é, ao transformar serviços tradicionalmente personalizados em produtos que vão ser standard, vai exigir reestruturar de forma significativa os processos de negócio. Isso vai incluir o quê? Quais são as definições de padrão, a criação de templates, sistemas de entrega, se for o caso, e isto, em alguns negócios, pode ser uma tarefa complexa. Estou a imaginar, por exemplo, produtos de luxo. Isto é, e não é só complexa, também pode ser caro um investimento, especialmente para o mercado que tu mencionaste, e parabéns, Miguel, por também teres trazido aqui alguns exemplos concretos para pequenas empresas e freelancers. Segunda observação da análise crítica, que tem a ver com a resistência à mudança. É assim, claro que isto acontece em vários modelos quando nós queremos implementar algo novo, mas mudar a mentalidade e os processos de trabalho de uma empresa, uma equipa que está acostumada a fazer um modelo de serviço personalizado, para depois passar a fazer standard, vai encontrar de certeza aqui resistência. Porque, para, só para deixar claro, não só conta a standardização. A tal aplicabilidade é que é aqui o fator, porque a aceitação e a adaptação para muitas equipas requerem tempo, requer esforço, tanto na formação como depois na adaptação. E só para finalizar, o tema da rigidez, que é, dependendo de onde é que vai ser aplicado, padronizar demais os serviços, corre-se o risco de perder flexibilidade para se tornar... ou seja, as mudanças não vão ser tão rápidas. Eu não sei, e agora diz-me Miguel, eu vou dar aqui um exemplo que pode estragar ou valorizar este ambiente que eu aqui criei.
Diogo, nós no último episódio falámos do chatbot da Vodafone, ou não? Acho que não. Penso que não. Falámos Não me há lembro. 2 episódios, ou o que é que foi? Eu Isso. lembro que eu estava Há 2 cá nesse episódios, episódio sim. em que falaram sobre isso. Pronto, então se já falámos, recuperando, há pessoas que gostam da versão do chatbot padrão de responder o máximo possível sendo automático, e há outras pessoas que valorizam o serviço personalizado de atendimento humano. E claro que nós queremos equilibrar a eficiência com a atenção às necessidades individuais, e eu concordo, sei que vais dizer, Miguel, quer dizer, não sei se vais dizer, porque tu não és uma pessoa de equilíbrio, ou 8 ou 80, mas eu pergunto-te a ti, que trouxeste este tema, como é que tu respondes às exigências de um cliente que valoriza um serviço personalizado? É assim, a ideia deste modelo de negócio, de produtivizar serviços, não é andares atrás, tens de saber muito bem o tipo de cliente que tu queres atingir e não podes ir atingir aquele cliente que quer todas as nuances e todo o tipo de personalizações, ok? Não é esse o tipo de cliente que se pretende atingir com este tipo de negócio. Eu, no meu negócio pessoal, o que me apercebi com o tempo foi este tipo de clientes que quer as coisas todas ultra personalizadas, o que está disposto a pagar a mais do que aquele cliente que quer as coisas mais standardizadas, não se importa com isso, não compensa o facto de terem de ser o meu tempo disponível a fazer essas personalizações todas incríveis e malucas, ok? Ou seja, tu tens de apontar aqui neste tipo de negócio para o cliente que não quer a coisa tão personalizada. Por isso mesmo, aquele cliente que está disposto a pagar, pode pagar um pouco menos por menos personalizações. Obviamente isto não é para um cliente que seja um cliente grande que quer as coisas super personalizadas, esse tem de pagar mais por isso. Agora, o que eu digo com este tipo de estratégia é esse cliente grande que quer pagar mais por isso, na realidade torna-se um travão na engrenagem desta máquina. Porque de repente toda a gente tem de parar para pensar como é que se vai executar exatamente aquilo para aquele cliente. Okay. O que paga mais poderá compensar isso ou não. Eu estou numa fase em que prefiro clientes com menos personalizações, e não quer dizer que seja a mesma página para todos ou a mesma campanha para todos, não é. Mas quero, por exemplo, no meu modelo de negócio, quero clientes que queiram angariar leads através de Google Ads, de um funil para uma landing page, onde depois sai uma lead que vai para o CRM ou para o e-mail. E é este o produto que eu tenho para vender. E é o que eu quero vender agora. Se vier um que me diz, epá, mas eu quero através das redes sociais. Não, desculpa, isso não estou a vender neste momento. Estou só a vender este produto. Ok? E há um bocadinho por aí que estava a dizer, ok? Muito bem. O Diogo já está com a roldana. Voltaremos a este tema. Tinha muita curiosidade de comentar, em fazer-te perguntas, mas pronto, percebo que o tempo é limitado. Sim, o Diogo não deixa ninguém fazer nada. Por isso, como o Diogo não deixa, a única coisa que o Diogo deixa fazer é se estiverem a gostar do que estão a ouvir, ou se odeiam o Diogo, e se ainda não são subscritores, por favor façam-no agora, subscrevam. E agora também não se esqueçam, também temos a nossa página de LinkedIn. Vão lá deixar-nos o vosso apoio, sigam-nos lá em l.martinporidiotas.pt, onde também vamos começar futuramente a criar aqui alguns conteúdos só para LinkedIn, ok? Por isso sigam-nos lá que vai ser porreiro. Agora pronto, como tem de ser, e temos de dar este tempo de antena, Diogo, vem-nos lá falar de alguma coisa que nunca vai acontecer, como por exemplo esta aqui de ficarmos sem cookies, que é uma promessa da Google já há 30 anos que andam a falar disto. Vai, os cookies Diogo. Terceiros, não é? Então bora lá. Exatamente. Então, a Google está finalmente a matar os cookies e os anunciantes não estão preparados. É o artigo que vos trago hoje do Wall Street Journal, ok? Então, há 2 semanas a Google iniciou um teste limitado que restringe os cookies de terceiros para 1% das pessoas que utilizam o Chrome. De lembrar que o Chrome é o browser mais popular do mundo e é responsável por 65% de todo o tráfego na web. E esse 1%, na verdade, representa aproximadamente 30 milhões de pessoas. Até ao final do ano, a Google está a planear livrar-se dos cookies de terceiros para todas as pessoas que utilizam o Chrome. Os cookies são aquelas coisas que nos rastreiam pela internet para que os anunciantes possam nos segmentar anúncios mais específicos aos nossos interesses e aos sites visitados, invadindo completamente a nossa privacidade.
sendo que esta última parte da privacidade não estava no artigo. Mas o problema, segundo... Sim, o artigo não se centrou na privacidade. Mas o problema, segundo o artigo, é que a indústria está longe de estar pronta e preparada. De acordo com muita gente, mas especificamente Anthony Kutzer, executivo-chefe da IAB Tech Lab, que diz exatamente isso, então, sobre a preparação da própria indústria. O artigo reforça ainda que o timing é péssimo, sendo que a Google está a apontar fazer o rollout de restringir os cookies de terceiros para todos os utilizadores na segunda parte do ano, ou seja, vai impactar diretamente todas as campanhas nas compras dos períodos festivos, como a Black Friday ou o Natal. Mas há toda uma questão, segundo o artigo, que o único beneficiado desta alteração poderá mesmo ser a Google. E aqui claramente o artigo não está na perspectiva dos utilizadores que finalmente terão uma internet mais privada. O artigo salienta ainda que, segundo um estudo de 2022 da Critel, uma das empresas que, na verdade, poderá ser mais prejudicada, a publicidade com cookies de terceiros pode ser até 5 vezes mais eficaz. Ok? E é isto. A minha questão para vocês é o que é que vocês pensam disto? Deveria a Google ter dado mais tempo para lá dos 2 adiantamentos que já fez? Isto é um jogo todo pela Google. Ok, não vamos olhar aqui para a parte de privacidade, que todos já sabemos que... todos não. Vá, eu e o Fred sabemos que é importante. O Miguel acha que é uma tanga. Mas quem é que vai ficar a perder em toda esta história? São os utilizadores? Muito bem. Queres começar tu, Fred? Começo eu. Eu não tenho muita coisa a dizer. Epá, então pronto. Não, este é sempre o tema. Vai lá, Fred. Vai lá. Do ponto de vista histórico, nós já sabemos que a utilização dos cookies de terceiros revolucionou a publicidade digital. Tal como foi referido, permite segmentação, personalização de anúncios, que anteriormente ninguém pensava nisso e agora anda tudo, o que é que vou fazer? Do ponto de vista dos anunciantes. Eu sei que tu perguntaste a partir dos utilizadores. A tecnologia dos cookies sempre teve em volta de questões de privacidade e, além do mais, o adiamento em relação à implementação, em relação à retirada das cookies ou uma outra alternativa, os FLoC e mais outras coisas que já foram surgindo através de outras tecnológicas, mostram que não só os consumidores estavam preocupados, os reguladores mais preocupados ainda, ou preocupados ou não, ou com a intenção de querer de buscar dinheirinho através de multas, mas a verdade é que estamos a falar de quantidade de dados. Qual é que é a quantidade de dados pessoais recolhidos e como é que eles são utilizados pelas empresas? E de resto o que não faltam são documentários de entretenimento no mercado, como o Dilema Social do Netflix, para quem não viu, fundamental, que precisamente toca um bocadinho nestes aspectos, que é tudo o que a pessoa faz na internet, fica tudo registado. Economicamente e estrategicamente, esta decisão da Google, que pode, claramente, como o Diogo referiu, parecer ambígua, porque supostamente aumenta a privacidade dos utilizadores, mas diz assim, espera, a tecnologia é nossa, não é? Como o Diogo sugere, a Google pode vir a beneficiar-se desta mudança, porque vai consolidar provavelmente o seu domínio no mercado de publicidade online com uma tecnologia que está ela a desenvolver. Saberemos para o futuro ou não se vai tornar isto standard no mercado. Mas a verdade é que a Google já tem grandes quantidades de dados dos utilizadores, coisa que de certeza que o Miguel me passou pela cabeça para dizer que é uma tanga. Portanto, em resumo... Deixa-me só adicionar neste ponto, posso? Que é só para dar um contexto. Quanto aos topics, que era aquilo que estavas a falar sobre os FLoCs, o FLoCs foi uma experiência, ficou os topics. Os topics é disponibilizado pelo Chrome, portanto todos os Chrome users, na verdade, terão acesso a todos os Chrome users terão um topic associado, ok? E qualquer empresa poderá usar esse topic, ok? Para lhe servir um anúncio. Portanto, a Critel, por exemplo, vai poder, outra plataforma de anúncios, para lá da Google, vai poder utilizar os topics para fazer um anúncio para aquele utilizador Chrome. Interessante, obrigado pela partilha. Então, só para fechar, esta lógica de remover os cookies, tal como falámos em diversos episódios, vai exigir, como qualquer nova tecnologia, uma adaptação a novas realidades da publicidade digital. Possivelmente, o que é que vai acontecer? Coisas que também nós já falámos. Maior foco em first party data, dados da própria empresa, métodos alternativos de segmentação que respeitem a privacidade dos utilizadores. E reparem, não foi agora, há uma semana, que a Meta disse, amigos, olha, é só para anunciar que nós vamos cortar alguns elementos
da possibilidade de vocês segmentarem quando estão a fazer anúncios. Ou seja, de alguma forma, as próprias empresas, com medo do chicote dos reguladores, ou eventualmente com o pretexto de que alguns utilizadores não gostam que seja possível fazer segmentação política ou religiosa ou de outro género, esta decisão da Google ou de outras Big Tech em eliminar aspectos que têm a ver com o seu equilíbrio entre eficiência publicitária e privacidade dos utilizadores representa claramente um desafio. Para quem? Honestamente, vou vestir o chapéu dos anunciantes. Porque tinha uma vantagem competitiva na segmentação e agora, com esta questão, passam a ter menos opção de segmentação, possivelmente, se calhar, diluindo mais os seus investimentos. Deixa-me adicionar antes, Miguel, que é o que aconteceu no Firefox e no Safari, que já não permitem os third-party cookies. A verdade é que baixou o preço dos anúncios, ok? Portanto, na verdade, para os anunciantes, de certa forma, Baixou? em termos de preço, sim. Porquê? Porque os anúncios isso é são uma novidade menos... completa que tu trazes para este podcast. Está referido no artigo. Depois tem o link, Okay. sim, o link em marketingparidiotas.pt para o Wall Street Journal, mas a ideia, o que aconteceu é que como os anúncios eram menos segmentados ao utilizador, não é? Então parece que por haver menos segmentação houve menos concorrência por aquele utilizador. Ou seja, os anúncios perderam qualidade para aquele utilizador porque os utilizadores recebem coisas standardizadas e depois parece que baixou o preço dos anúncios, que foi uma coisa boa, mas não, a nível de rentabilidade dá de ter sido uma grande porcaria porque os anúncios deixaram de ser rentabilizados. Epá, eu quando digo que a privacidade é uma grande tanga e essas coisas todas, não é? Pá, eu às vezes parece que eu só digo isso porque sou maluco. Mas não é porque sou só maluco. A Google, porquê que a Google ainda não se livrou dos third-party cookies e a Firefox e Safari e outros browsers já o fizeram? Porquê? Por causa do seu reino aqui, não é? Por causa Qual do seu reino? reino na sua plataforma de anúncios, não é? Claro, porque a própria plataforma de anúncios também vai ser afetada. Porque eles ainda não encontraram nenhuma forma de fazer publicidade com o mesmo nível de rentabilidade sem ser a roubar dados do utilizador ou com third-party cookies. Então nós podemos perguntar-nos, mas porquê que a Google quer acabar com os third-party cookies? É porque respeita a privacidade das pessoas? Não tem nada a ver com isso. O que a Google quer fazer é com que a Meta e com que as outras empresas e as outras Big Techs todas deixem de poder usufruir de ferramentas de targeting com base nas tags dos sites e dessas coisas todas. Ou seja, eles não querem que o Facebook possa ter uma tagzinha no nosso site para todas as pessoas que foram a um site do género do nosso, tipo um site de automóveis como o do nosso, ou mesmo nós fazemos retargeting a pessoas que foram ao nosso site na plataforma do Facebook. É o que eles não querem. Ou seja, isto na realidade não é uma luta sobre tentarmos tornar a vida das pessoas mais privadas. Por isso é que eu digo que a privacidade é uma tanga. Isto é uma luta entre Big Techs de restringirem o acesso a dados umas às outras, ok? Os iPhones querem os iPhones e a bandeira da privacidade só para impedir que a Google e que a Meta venham aqui roubar dados de utilizadores de iPhones, ok? Mas pronto, não falando sobre isso, que isso é uma conversa que já tivemos milhares de vezes, eu acho que realmente isto é um grande desafio, porque ainda ninguém sabe como é que se faz publicidade altamente segmentada, com qualidade e com o nível de retorno de investimento sem cookies. Ninguém sabe fazer isso. Nós temos a Google a tentar algumas coisas. Pode contratar-te. Aquele teu serviço standardizado. Hey, shots fired. Então, mas estou a ajudar. Eu nem consegui perceber em que sentido é que tu disseste isso, por isso prefiro ligar. Vou ignorar. Vou fazer como os políticos fazem, que é sorrir e continuar, tipo, sim, e os flocos e não sei o que e tal. Ou seja, eu acho que realmente há aqui uns grandes desafios que nós vamos ter pela frente. O timing, realmente eu acho que o timing não vai ser nada bom se eles vão apontar isto para o final do ano, que é na altura que as marcas estão nas últimas corridas para fazer dinheiro e para tentar recuperar o ano. Isto vai ser horrível, vai ser muito mal. Não é no final, desculpa, deixa-me só corrigir. Portanto, é a meio do ano. Portanto, é na segunda parte do ano. Não há uma data específica, mas segundo a Google é a segunda parte do ano. Já vai ser sem cookies de terceiros. Olha,
Mas é Eu mau, não sei. sim, acho que sim. Eu não sei. Eu já o ano passado tinha dito que em 2024, em 2023 não era de certeza. E eu acho que em 2024, não tenho a certeza se vai ser em 2024. E eu acho que eles ainda não sabem resolver este problema. Ainda não conseguiram resolver. Ainda por cima, se vocês forem a ver, tudo na Google está a caminhar para um caminho de automatização. Ou seja, em que eles querem que o pessoal faça campanhas PMax e deixe de fazer as campanhas só daquela forma mais segmentada como se fazia, não é? E eles para estas campanhas automatizadas eles precisam de dados. Eu não sei ainda não sei como é que eles vão resolver este problema e não parece que os tópicos o tenham resolvido, senão eles já tinham trocado isto para sem third party cookies. Não sei como é que isto vai ser resolvido, mas acho que vai ser um ano difícil para a publicidade, por isso eu mantenho aquilo que disse no último episódio em que participei. Os custos de publicidade vão aumentar brutalmente, não é diminuir, é aumentar. E o retorno de investimento vai diminuir, vai ser uma grande chatice, mas vamos ver. Sim, ou seja, podem aumentar aqui não pelo target do utilizador, mas se calhar pelo target tão querido do placement, por exemplo, não é? do local onde se queremos anunciar, ou seja, e por aí haver mais concorrência, ou simplesmente a Google, mais uma vez, como sabemos do tribunal, que ainda tem que fazer esse resumo do que está a acontecer no tribunal com a Google, mas nós sabemos que a Google, na verdade, pode ligar um botão e simplesmente aumentar o preço dos anúncios. Mas não é sobre o preço dos anúncios que agora vos quero falar. Quero-vos falar sim do grupo de WhatsApp em w.martinporidiotas.pt, que tenho que admitir, com esta questão da primor do... Como é que é, Miguel? Tu é que fazes isto bem. Como é que era? Já está, não baixo o nível do podcast, Diogo. Não é? Eu percebo. Toda a gente que ouve este podcast sabe o que é que aconteceu. Não é? Sim. Pronto, e parece que realmente há ali muita interação no grupo, incluindo quem escreveu artigos sobre o assunto, portanto, vale mesmo a pena. É verdade. Vale mesmo a pena irem ao grupo e também, se quiserem, entrar na discussão sobre o que é que aconteceu com essa campanha da Primor. Façam o favor, está toda a gente, porque não mais uns. E com isto, de também adicionar que todas as semanas nós, no grupo do WhatsApp, soltamos um conteúdo exclusivo e desta vez este conteúdo veio pelo Luís Menezes, claro, o nosso super engagement, Chief Engagement Officer do WhatsApp, do Martin por Idiotas, que lançou então o Salesforce State of Commerce, o relatório que vai estar então disponível no nosso grupo de WhatsApp para fazerem o download. E pronto, Fred, tu, o que é que trazes esta semana? Caríssimos, trago um tema de reflexão social, já fazia falta, mas com aquele ponto tecnológica. Ora bem, então o ano 2024 arrancou com um cenário surpreendente e alarmante da indústria tecnológica, mais de 15 mil despedimentos em apenas 2 semanas. O marco não é apenas um número, mas um sinal de transformação profunda no setor tecnológico. Ora, como é que estas mudanças impactam profissionais como tu, Miguel, como tu, Diogo, como os nossos ouvintes estimados? Bom, recapitulando muito rapidamente, janeiro de 2023, a Google anuncia a redução de 6% do número de profissionais, cerca de 12 mil trabalhadores. A Meta, dona das redes Facebook e Instagram, dispensou mais de 10 mil trabalhadores no final de 2022. Até outubro do ano passado, a Amazon despediu 23 mil trabalhadores. A Spotify anunciou recentemente o despedimento de 1.500. Qual é que é a história por trás destes números? A necessidade de reduzir despesas e o foco na inteligência artificial. A Google não está isolada nesta tendência em relação a reduzir a força de trabalho. Há outras gigantes como a Discord, como a Twitch, entre outras. O que é relevante aqui nós refletirmos tem a ver com a onda que pode, eventualmente, não só refletir uma adaptação, mas pode ter um efeito de contágio. Em Portugal, como é que houve esta reação às mudanças globais? Será que teve impacto? Será que não houve? Será que houve contágio? Enfim. Sobre 2024, ainda não há dados, a não ser o recente despedimento do trabalhador José Mourinho, que soma 86 milhões de euros, contabilizando os 5 despedimentos. Não sei se isto é muito relevante, mas numa nota não tão agradável,
os previstos e já anunciados despedimentos de 150 a 200 trabalhadores da Global Media, uma tragédia claramente para a liberdade da imprensa. Bom, embora os dados sejam generalistas e não específicos pelo setor, os números do Instituto Nacional de Estatística português sinalizam um aumento quer dos despedimentos coletivos, quer do número de trabalhadores abrangidos por layoff em relação ao ano passado. Vejamos só, em comparação com o período de 2022, entre janeiro e novembro de 2023, houve um aumento homólogo de 30%. 30%, um aumento, que é bastante, claramente. Então, o impacto aqui para aquilo que é aqui a nossa quinta do marketing e da comunicação. Bom, aqui tens grandes, herdades. Para o panorama dos despedimentos da indústria tecnológica, embora, claro, seja preocupante e a gente vê sempre isto no contexto americano, bom, no Spotify é europeu, mas a ideia é que isto pode trazer aqui algumas lições, algumas oportunidades valiosas para profissionais que trabalham na área. Primeiro, fundamental reconhecer que a reestruturação nestas empresas reflete a tal adaptação ao mercado, é essa a minha convicção, não só pela evolução, mas também pelo facto de nós estamos a falar do tema da inteligência artificial, e isto significa que nós temos que continuamente adaptar, formação, capacidade de perceber e implementar como é que as nossas estratégias podem estar alinhadas com a evolução tecnológica. Segundo, a crise de despedimentos também destaca aqui a necessidade de comunicação mais empática e humana, que é uma das coisas, claramente, quando nós abrimos um noticiário, tem sido comentada recorrentemente, nomeadamente, pensando agora no tema da Global Media, em que é tudo uma atrapalhada de informação, de coisas que não se percebe bem qual é que é o rumo. Portanto, não agora especificando, mas dizendo o quê? As empresas devem claramente reforçar a sua comunicação, tanto interna quanto externamente, para gerir esta mudança de forma eficaz e manter um relacionamento positivo com os seus públicos. Só para fechar, para os profissionais de marketing e comunicação, isto significa, parece a mim, desenvolver mensagens que tenham eco com a sua audiência, sejam transparentes e, se vocês fizerem parte do processo, para construir confiança. Por fim, eu acho que este cenário só mostra, não é que seja batido, mas tenho que dizê-lo, o tema da resiliência e da inovação, que são temas muito presentes. Nós todas as semanas falamos de alguma coisa relacionada com novidade no mercado, não só para os nossos ouvintes estarem dispostos a aprender, mas como os vossos colegas de profissão, amigos, possam-se também adaptar e inovar. Posto isto, caríssimos colegas de podcasts, estimados ouvintes, vem a perguntinha, e hoje é muito curta. Reduções de pessoal na tecnologia, e vou só escrever tecnologia para ser simpático, é um progresso imperativo ou é um retrocesso social? Miguel? Desculpa, faz lá outra vez a pergunta para eu tentar perceber aqui um bocadinho melhor. Portanto, falei de despedimentos em massa no setor tecnológico. Tu falaste. Pronto. Exatamente. Falei sobre o facto de, em Portugal, os números não serem animadores. E, circunscrevendo para aquilo que é a nossa área, reduções de pessoal é um progresso imperativo ou é um retrocesso social? Muito bem. Querem que comece eu a responder a isto ou começas tu? Então posso começar eu. Eu acho que não é nem um nem outro. Eu acho que eu percebo o teu framing, percebo o que queres dizer, mas acho que não é nem um nem outro. Eu acho que é a questão das empresas não se estarem a adaptar e a não darem espaço à adaptação. Ou seja, ou falharam na adaptação do seu pessoal, certo? Ou dois, não estão a dar espaço para essa adaptação e vão diretamente para o despedimento. E acho que as empresas não devem ser desculpadas disso. Ok? Portanto, acho que não é algo que tem a acontecer. Não é algo que tem a acontecer. Acho que é algo que por vezes que acontece e penso que por vezes por má gestão. Ou seja, em vez de darmos oportunidade ao pessoal... E reparem, eu percebo que nós podíamos ver isto tudo como números, não é? Eu percebo, podíamos ver tudo como uma de... Olha, não há rentabilidade, vão para o olho da rua. Mas não. Mais uma vez... E não sei se é uma questão minha e penso que tenho estado sempre a bater na mesma tecla, mas estamos a falar de humanos, não é? E estamos a falar de continuar não só com a empresa, mas continuar com aquilo que tivemos a construir e com pessoas. Ok? E enquanto isso não acontecer,
Pronto, o que acontece é isto. Depois, de repente, há um despedimento e vão várias pessoas para o olho da rua. Portanto, eu acho que é isso. Acho que nem é nenhuma nem outra. Mas eu já vi que o Miguel quer falar aqui qualquer coisa. Diz lá, É Miguel. verdade. Epá, eu desta vez trouxe aqui um PowerPoint, fiz agora no instante para responder a esta questão. Vocês conseguem ver o PowerPoint Conseguimos partilhado? ver. No YouTube, Ok. sim, vais ter que ser muito detalhado na tua descrição para os É, ouvintes no entenderem. podcast. E no LinkedIn também depois fazemos lá. Fazemos lá Então o esta coisa de despedir ou não despedir pessoal, aumentar e diminuir ordenados, etc. Eu acho que nós devemos pensar nos países do mundo neste momento com dois eixos. São os países que estão muito focados na produção e na produtividade e os países que depois no outro eixo podem estar muito focados na distribuição de riqueza entre os trabalhadores e essas coisas todas, ok? A inteligência artificial vai influenciar imenso as decisões e o estilo de vida destes países. Por exemplo, vamos imaginar países que estão muito focados na produção e na produtividade, mas pouco na distribuição de riqueza para os trabalhadores, como por exemplo a Índia, a China e esse tipo de países. Nesse tipo de países, nós não vamos ver um foco num despedimento das pessoas. Simplesmente os ordenados das pessoas não vão aumentar. Porquê? Porque vamos ver uma exigência enorme de utilizar a inteligência artificial para produzir ainda mais, produzir ainda mais, produzir ainda mais à escala global, porque estes países estão a lutar numa escala completamente global, não é? Ou seja, a riqueza não vai ser distribuída, os ordenados não aumentam, não vai haver assim grandes despedimentos, vai haver um foco em produzir mais. Nós depois temos outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, em que existe também este foco na produção e na produtividade, mas existe mais foco também na distribuição da riqueza. Podemos dizer que estes países são os países ótimos, ao fim e ao cabo. E nestes países o que é que vai acontecer? Vai haver despedimentos, Bem, ok? na perspectiva das recentes manifestações dos agricultores, não sei não. Nós estamos a falar em empresas tecnológicas, não é? Ou estávamos a falar de agricultura, ok? Estas empresas, vai haver aqui alguns despedimentos já estão a acontecer em massa, mas os que ficam vão receber ordenados maiores, ok? Ou seja, o Spotify, a Amazon, etc. Estão a ser todos despedidos aos 15 mil, aos 30 mil, mas os que ficam vão continuar a ter boas regalias e boas condições de trabalho. Depois nós temos os países mais pobres, onde está Portugal e outros países, onde isto da inteligência artificial, vai-nos passar um bocadinho ao lado numa fase inicial, nesta ideia de conseguirmos produzir muito mais, ok? E infelizmente o que vai acontecer vai ser algo do género, foi aquilo que eu disse há 2 semanas atrás, que é os ordenados das pessoas ou vão manter ou vão começar a descer, ok? Porque imaginem um patrão de uma PME pensa, eu tenho aqui esta função que tem de ser desempenhada por alguém e neste momento já não preciso de uma pessoa tão especializada porque com algumas ferramentas de inteligência artificial já posso ter uma pessoa menos especializada a fazer este trabalho. E se a pessoa tem menos trabalho a desempenhar esta função, não parece que cá em Portugal um patrão normal diga eu vou pagar o mesmo à pessoa se a pessoa está a ter menos trabalho, não é? O problema é que, como não somos um país altamente focado em produção e produtividade altamente avançada, o patrão também não vai conseguir encontrar mais trabalho para essa pessoa fazer que justifique o ordenado. Então, o que vai acontecer é os ordenados vão começar a descer, infelizmente para nós. E depois temos os restos dos países europeus que, infelizmente, estão no nem-nem. São países que vivem aqui um bocado na cauda da Alemanha, não é? Não são países nem com muita produção e produtividade à escala mundial, mas que são países como têm os valores europeus, querem fazer uma distribuição de riqueza melhor e mais sustentável, e estes países vão estar constantemente em lutas. Vão estar constantemente na regularização da inteligência artificial para tentar de alguma forma salvaguardar os empregos, e vamos andar aqui numa pescadinha de rabo de boca, Diogo. São os países que não vão conseguir isto da inteligência artificial vai demorar mais tempo a passar por eles e vai ser aqui um bocadinho mais complicado. Por isso, respondendo à tua pergunta, Fred, sobre o impacto que a inteligência artificial vai ter nos empregos, etc., eu acho que vai depender muito do tipo de país
e muito da mentalidade que os países têm em relação a esta ideia de produzir mais ou distribuir mais riqueza, ok? Não sei se foi claro para vocês, o que é que vocês Isso é acharam? uma aula com direito a gráfico e tudo. Criada à pressão, foi assim uma coisa... Foi enquanto estavas a falar, fui criando isto, pá. O que é que acharam? Acham que faz sentido o que eu disse ou não? Eu acho que aqui é muito uma questão de adaptação, não é? E acho que é importante dar espaço a essa adaptação. Mesmo quando veio a Revolução Industrial, não é? E toda a mão, não digo toda, mas muita da mão de obra foi substituída por máquinas, certo? Mesmo isso necessitou de adaptação. Necessitou de adaptação, as pessoas adaptaram-se a fazer outras coisas, especificamente muitas fora da agricultura, outras dentro da agricultura, mas assim foi. Agora, a questão é, tem que se dar espaço a essa adaptação. E no mundo onde nós estamos, se não dermos espaço à adaptação de uma forma viável para o ser humano, okay, dá nisto, ao despedimento. E acho que é muito... E reparem, eu não estou a dizer que todas as empresas têm que ser empresas com cariz social, não estou a dizer isso. Acho que seria ótimo, mas não é isso que eu estou a dizer. Agora, acho que deve-se ter esse cariz social em atenção e dar realmente oportunidade à adaptação. Epá, pois, o problema disto é que isto está a acontecer tão rápido e vai ser tão violento que eu acho que aquele discurso que havia o ano passado de os profissionais que utilizam a inteligência artificial é que vão não sei o quê, etc. Eu acho que neste momento isto vai ser tão rápido e tão violento, por isso é que eu fiz aqueles meus comentários no final do ano passado, que disse, isto, a nível do mercado de trabalho, isto vai ser já em 2024, que vai acontecer alguma coisa, não quero dizer devastador numa fase inicial, e em Portugal as coisas demoram um bocadinho mais tempo a chegar, sim. Mas isto vai ser violento, O relatório do FMI disse que terá consequências até para 40% dos empregos em todo o mundo, portanto, e atenção, não é pouco. E esse relatório diz que são os empregos mais qualificados. Ou seja, alguns países onde vivem mais à base de serviços e de empregos qualificados, esses países ainda poderá chegar aos 60%, 70% dos empregos. Ok? Ou seja, nós somos um país de doutores, cá em Portugal, isto a nós poderá afetar-nos de uma forma violenta porque somos um país de serviços, não é? Vamos para canalizadores. Digo-te uma coisa, se eu neste momento tivesse de dizer ao meu filho qual é que seria a melhor profissão para escolher, eu se calhar já diria, vai para eletricista, canalizador, uma coisa qualquer, porque tu dizes o teu preço, podes ser mal criado, podes ir às horas que te apetece, podes ir com os copos. Podes ser mal criado, é aquele valor que tu queres incutir no teu filho. Não, ouve. Um canalizador. Um canalizador faz o que quer, faz-te o que quer. E um canalizador sim pode dizer, canalizador Tobias, vão todos para o pi. Percebo. Não é? Como os da Primor não podem dizer isso, mas o canalizador pode dizer isso. Percebo. Muito bom. Fred, é a tua deixa. É a minha deixa, com certeza. Vai ser música que não está a arrancar, por alguma razão. E chegamos ao fim de mais um episódio das notícias. Não. O que tu tens para fazer é tão simples. Pois é, desculpa. 3, 2, 1. E chegamos ao fim de mais um episódio. Estamos no Spotify, Apple e Google Podcasts para subscrição, avaliação e até comentários. Temos também o nosso website, marketingporidiotas.pt, onde encontram toda a informação sobre os conteúdos que falámos no podcast e onde também podem ouvir o nosso episódio. Não se esqueçam do nosso grupo do WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt. Se não voltamos a falar esta semana, um grande abraço para todos, mantenham-se atualizados sobre o mundo do marketing, negócios e tecnologia e não percam o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, pessoal!